Felipe, você sabe que eu passei os últimos dias acompanhando aqui a repercussão da entrevista, né? Ver como se saiu a entrevista do presidente. Uma coisa que eu observei é que os conservadores americanos, com quem eu tenho bastante contato, seja na imprensa conservadora, seja pessoas comuns que assistem muito Tucker Carlson, saíram tão impressionados com o desempenho do presidente Bolsonaro que ele aqui dentro do Partido Republicano seria uma das grandes figuras do partido. Teve bastante gente que brincou comigo falando, olha, que ele venha para cá concorrer, porque a gente está precisando de líderes assim. Eu acho que um dos pontos que mais chamaram a atenção foram a postura do presidente Bolsonaro em relação à questão das liberdades individuais durante a pandemia, defendendo de forma bastante entusiasmada a abertura da economia, a liberdade individual para que as pessoas se vacinassem ou não, se posicionando contra passaportes sanitários e outras medidas autoritárias. Na verdade, ele foi bastante, talvez tenha sido o único líder do mundo que tenha se posicionado dessa forma, que tem se mostrado acertada. O outro, talvez que eu faça um paralelo, seja o governador aqui da Flórida, que não é um líder mundial, mas um líder local, a Ron DeSantis, que hoje é também um dos políticos mais populares do Partido Republicano. Essa posição é uma posição que o Tucker sempre defendeu nos seus programas. Como é que ele recebeu esse posicionamento do presidente? Eu fiquei com a impressão, na entrevista, de que ele saiu muito impressionado. De fato houve ali uma repercussão muito positiva. Eu vi muitos americanos brincando que iriam se mudar para o Brasil ou que gostariam de levar o presidente Bolsonaro para que pudesse concorrer à presidência nos Estados Unidos. E isso é muito interessante para quem observa isso a partir do Brasil, porque muitas vezes apoiadores ou pessoas que apoiavam o presidente e deixaram de apoiar uh, em razão de alguma frustração, de alguma expectativa de que não foi preenchida, acabam menosprezando o que nós temos aqui. Eu que trabalho com a área internacional, eu entendo as dificuldades, eu entendo as frustrações, acredito em nós dentro do governo, colecionamos frustrações tanto quanto muitas pessoas que falam sobre elas publicamente, mas nós lembramos sempre de uma coisa: olha, não é possível comparar algo concreto, uma realidade concreta, com uma coisa que é puramente imaginada, que é puramente idealizada nas nossas cabeças. Nós estamos comparando com a situação ao redor do mundo. Então, hoje, mesmo países que têm um domínio de ideias a favor da liberdade, da democracia, dos direitos civis, das liberdades fundamentais, passaram por uma dificuldade muito grande e, nesse contexto geral, com todas as dificuldades que nós tivemos aqui, a postura do presidente Bolsonaro claramente se destacou. Não houve nenhum presidente do mundo que se posicionou de forma tão clara em defesa das liberdades fundamentais, em defesa dos direitos humanos, né, que a esquerda sempre gostou de falar tanto, mas que durante a pandemia foram completamente esquecidos. Né? Mesmo os direitos mais básicos, como o direito de ir e vir, o direito de manifestar o nosso pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade para o debate científico, tudo isso foi colocado em perigo quando os governos ocidentais acharam que era uma boa ideia adotar soluções que haviam sido pensadas para um outro regime, para um regime claramente autoritário, para um regime que não é o que nós temos aqui, que não é compatível com as nossas constituições. E o presidente, por mais que tenha tido dificuldade devido às interferências da Suprema Corte, do Judiciário de modo geral, do Legislativo em alguns casos, ele pelo menos fez questão de deixar tudo muito bem documentado, de se posicionar claramente. E quando ele falava sobre isso para o Tucker, era muito curioso como o Tucker reagia assim com grande espanto. Ele falou: olha, eu nunca vi nenhum líder em nenhum lugar do mundo falar de forma tão clara como você fala sobre os abusos que foram cometidos durante a pandemia. E aí tem um comentário que o Tucker faz, que eu acho também muito interessante, que ele diz o seguinte: a maior prova de que o que falam acerca do Brasil e acerca do presidente Bolsonaro no exterior é mentira, é que ele em nenhum momento quis se valer da pandemia para ampliar o seu poder, para adotar ali uma série de poderes que seriam poderes ditatoriais, autoritários, como ocorreu em vários lugares do mundo, com suspensões de uma série de direitos momentaneamente, com suspensão, em alguns casos, do poder do legislativo, etc., para que se concentrasse o poder no presidente, no executivo, e o presidente Bolsonaro em nenhum momento quis fazer isso, pelo contrário. Tendo um custo pessoal muito alto, tendo um custo político e eleitoral muito alto, ele encarou isso tudo para deixar claro que nós tínhamos que defender, sim, as liberdades fundamentais, que nós tínhamos que defender aqueles direitos que nós recebemos de Deus e que não são
que não podem ser atacados ou tirados pelo Estado. Evidentemente, isso tem acontecido e nós temos lutado contra isso, mas a reação do Tucker, eu acho que mostra muito claramente o que os americanos sentiram, que nós temos aqui um líder que é singular na constelação de líderes ao redor do mundo hoje e que, com todas as dificuldades que nós temos, numa luta heróica, sempre se posiciona de fora. Isso foi uma outra coisa que o Tucker falou. Ele falou o tamanho do heroísmo de todos os brasileiros que estão, de alguma forma, atuando nisso, das pessoas que estão na mídia, como vocês, das pessoas que estão na internet, das pessoas que estão dentro do governo, que estão tentando nadar contra a corrente, é ainda maior do que o heroísmo dos conservadores americanos ou daqueles que existem na Europa, porque a situação toda, a conjuntura interna do Brasil é muito menos favorável. Nós temos uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal, que atua contra o governo constantemente, de forma clara, declarada, muitas vezes desrespeitando princípios básicos do direito constitucional. Nós temos interferências do legislativo, nós temos uma grande operação de desinformação por parte significativa da imprensa, nós temos agentes internacionais, atores de Hollywood, Jorge Soros, grandes investidores atuando contra o Brasil, e mesmo assim nós temos resistido, e isso nós vencemos, isso será um grande feito, como disse o Tucker no programa dele. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.